não é ao vivo, né, no YouTube, mas depois a gente põe lá, tá? Faz E, a nossa exposição da figura. e a Rosana, eu convidei a Rosana vai estar aí de mediadora, né? Assim, é mais uma pessoa para estar conversando, né? E todos os estudantes da disciplina sintam-se convidados para a gente conversar com a Edneia. O que eu pedi para a Edneia foi trazer um pouco dessa experiência da pesquisa inicial, né? A Edneia tem uma trajetória hoje de pesquisadora, já é orientadora, tem muita coisa para contar para nós. E a gente vai explorar assim um pouquinho hoje, só um gostinho, né, Edneia? E depois, né, igual a Luciene está conosco no grupo de estudo, ela já conhece, já viu outras palestras da Edneia, mas em outros momentos a gente traz a Edneia de novo para falar de outras coisas. Então, é com muito prazer, querida Dineia, que a gente traz aqui, tá? Agradeço muito a sua disposição de estar conosco, sempre tão solidária, vou dizer assim, viu, Dineia? Né, da gente poder contar com você e, ao mesmo tempo, Dineia, de trazer para nós, né, um incentivo para quem está começando a fazer a pesquisa, né? Nós estamos aqui, essa turma é de educação especial, inclusive, mas a gente tem uma turma aí querendo fazer mestrado, né? Algumas pessoas vindo da escola formaram há muito tempo, aí agora querem voltar para fazer o mestrado, então a gente perde um tempo envolvido com outras coisas, mas não é que a gente perdeu no sentido assim, nossa, eu deixei de fazer alguma coisa. A vida acadêmica, ela tem outras exigências, diferente da vida lá acadêmica da educação básica e acadêmica do ensino superior, né? Então, a Diné vai contar um pouquinho para nós também, porque ela tem essas duas vivências, tá bom? Bem-vinda, querida. Primeiro, eu quero dar boa noite, né? Mais uma vez, a você, a Rosana e a todos os discentes aqui da sala que estão presentes na disciplina, e dizer que é sempre um prazer, né? A gente contribuir um pouquinho aí com a formação. Assim como também vocês, que eu sempre solicito, né? Estou sempre pedindo também para os amigos, porque, como diz o professor Camilo, da UEA de Parintins, é assim, o primeiro lugar que a gente corre é para os amigos, né? Depois, quando os amigos falam, não, eu não posso, e muito raramente eles falam assim, a gente corre para os inimigos, né? Mas como a gente tem poucos inimigos, graças a Deus, ou nenhum, então a gente tem mais amigos e é sempre possível contar com eles. E eu estou aqui também sempre para contribuir e sempre que nós possamos e vamos podendo contribuir aí, a gente faz sim essa interação, essa interatividade, esse contexto que é muito interessante. Então, agradeço imensamente a oportunidade. E vou trazer aqui um pouquinho da minha trajetória, como eu iniciei a minha vida acadêmica. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre, né? Quem me conhece há algum tempo aí sabe disso. E desde a minha formação, quando eu terminei o ensino fundamental, a Rosana falou há pouco que deu aula lá na Escola Ângela Teixeira, né? Eu morava naquele bairro e estudei todo o meu ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, na Escola Estadual Ângela Teixeira. E tive a oportunidade e a felicidade de estar conhecendo a Rosana, foi minha colega de escola, né? E a Adriane também. Então, lá no início da nossa adolescência, só foram uns aninhos ali, 5 anos atrás, né? Então, nós tivemos a felicidade de nos tornarmos amigas ali naquele momento, quando estudávamos no ensino fundamental. E toda a minha trajetória, né, eu busquei estar entendendo o processo educacional, porque eu sempre tive assim, muita curiosidade de conhecer como era uma escola, o que levava às concepções de criação de uma escola, quais eram as políticas públicas
que eram destinadas para escolas, que eram pensadas para a escola. E como essa legislação, ela ia interferir diretamente conosco. E aí, quando eu terminei o 9º ano, que na minha época chamava 8ª série, eu falei assim, eu vou dar aula, eu vou ser professora, eu vou fazer o curso de magistério para ser professora. E aí ainda tinha, né, o curso, foram das últimas turmas, ainda não tinha mudado a legislação, e ainda tinha o curso de magistério como o ensino médio, né? Você saía com o curso de magistério, como hoje o Instituto Federal trabalha, né? Por exemplo, meu filho está o médio integrado, ele vai sair com o ensino médio e mais o curso de técnico em informática. E eu fiz o magistério, depois fiz vestibular para o curso de geografia. Quando eu terminei o magistério, né, o curso, me formando, teve o concurso para a prefeitura em 1993 e eu fui aprovada nesse concurso. E aí, totalmente inexperiente, vamos para a sala de aula, né? Onde que eu vou dar aula? Caíque Guarani, né? Lá no bairro Guarani. E aí fui iniciando a escola, ainda nem tinha sido inaugurada, então a gente dava aula no barracão da igreja. Depois que a escola foi inaugurada, que nós fomos para a escola. Fiquei durante 15 anos, né? 15 anos e alguns dias fiquei na prefeitura nesse trajeto da educação básica. Depois fui professora lá no Ceci Cardoso, lá no Mansur. Depois, aí de lá, aí surgiu, já tinha me formado em geografia, já tinha, né? E sempre com a Adriane, sempre de braço dado com a Adriane e com a Rosana, tanto no curso de geografia, que fomos colegas na graduação de geografia. Depois não briguem comigo, meninas, se eu contar essa história aqui. Fomos colegas, né, na escola como professoras lá no Ceci Cardoso, e surgiu uma vaga para eu ser substituta de uma professora lá no bairro Tocantins, na Escola Municipal Professor Mário Godoy Castanho. Era à noite, na educação de jovens e adultos. E eu nunca tinha trabalhado com a educação de jovens e adultos. Mas eu me candidatei. Liguei na época, né, até a secretária lá do Ceci Cardoso ligou lá no Mário Godoy e disse: olha, tem uma professora aqui que é formada em geografia, ela interessa pelas aulas. E naquele mesmo dia eu fui lá para Tocantins e iniciei a trabalhar com a educação de jovens e adultos lá no Mário Godoy. Depois eu me transferi, saí do Ceci Cardoso e me transferi para o Mário Godoy por uma questão de logística, porque a professora ela ficou afastada durante 5 anos, e depois a prefeitura aposentou ela, e aí eu fiquei no lugar dela todo ano, né? Vinha a dobra, e aí era possível eu estar. Então, vivi esse contexto de ministrar aula à noite, então eu ministrava aula à tarde e já ficava para o período da noite para ministrar aula. E nesse contexto, eu fui desenvolvendo algumas atividades diferenciadas, porque trabalhar com a educação de jovens e adultos a gente tem que trazer uma metodologia diferenciada. E aí a gente teve a oportunidade de estar fazendo toda essa trajetória muito interessante de desenvolver projetos. Então, na educação de jovens e adultos, eu trabalhei muito com projetos em sala de aula, e era muito interessante que todos eles se sentiam muito envolvidos no projeto. Não era aquela aula de ficar ali, eu à frente, né, de toda a turma falando. Então, a cada bimestre, a gente desenvolvia um projeto diferente. E isso resultou depois num artigo que eu publiquei
na revista do município, aquela revista, não sei se ainda tem, do CEMEP, né? Eu publiquei lá, foi um dos meus primeiros, além das minhas atividades que eu tinha feito na universidade, que eu publiquei, participei de vários momentos de encontro na universidade, participei de vários congressos, participei de várias atividades no sentido de publicar mesmo material, artigos, construir vários artigos. Então, isso eu quero falar com vocês o seguinte: a pesquisa ela não nasce só quando a gente está na universidade, quando a gente está na graduação. A pesquisa ela nasce no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós vamos construindo o caminho da pesquisa. E se nós não construirmos esse caminho, ninguém vai construir para nós. Então, não adianta você ficar esperando o professor X, o professor Y, chamar para pesquisa. Apresente a sua ideia para o professor, vá atrás, vai correr atrás dessa ideia. E depois de algum tempo, né, em 2005, eu tinha algum tempo que eu já tinha saído da universidade, trabalhava, participava de vários. Eu ganhei um prêmio no município. A gente trabalhou com um jornal, Correio de Uberlândia, na época. Fizemos uma pesquisa e eu apresentei lá no CEMEP e eu fui premiada lá. A turma, né, a escola foi premiada lá no CEMEP como um dos projetos, né, no processo de alfabetização interdisciplinar, que associava a leitura, a escrita, a língua portuguesa, a matemática e a geografia. Então, assim, foi muito interessante, os alunos participaram muito, trabalhei com terceiro e quarto ano. Também fiz um projeto de pesquisa com os alunos do quarto ano, que é a antiga terceira série, sobre a memória viva, né? A memória viva nos distritos de Uberlândia. Então, a gente conseguiu o trabalho de campo com muita luta, né? Um patrocinador que pagasse o ônibus, naquela época a gente não tinha assim, a verba, a prefeitura não disponibilizava, mas a gente conseguiu, a escola conseguiu um patrocinador e a gente fez o Museu da Pessoa Viva, que foi um projeto financiado pela Algar, e a gente levou os alunos do quarto ano, que era a antiga terceira série, e também do sétimo ano, nos distritos, né, de Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, e nós fizemos as atividades nesses distritos e construímos, né, um livro com as narrativas da pessoa. A gente conseguiu fazer um levantamento, qual seria a pessoa mais antiga do distrito, ali que ainda estivesse viva e poderia narrar para nós toda a trajetória do distrito, né? Como era, e trabalhamos a questão da urbanização, a questão do transporte, vários contextos, vários conteúdos da geografia, além da língua portuguesa também, do artes, que aí a professora de artes trabalhou conosco, apresentamos na feira lá no CEMEP. Então, a pesquisa, ela é cotidiana, ela está presente na nossa vida pessoal e profissional. E na minha trajetória veio, né, essa contextualização. Então, aí em 2005 eu fiz a seleção para o mestrado na UFO, né? A primeira seleção não passei, aí eu pensei assim, eu vou desistir, né? Aí, graças a Deus, a gente tem amigos, os amigos vão na casa da gente, né? Fala para a gente, não vai desistir, vai tentar de novo, vai fazer de novo. E aí a gente faz novamente, né? E sou aí agraciada com uma vaga no mestrado, né? Sendo a minha orientadora a professora Vânia Blach. E vou escrever sobre um tema que muito me afligia, que era a questão, né, a presença do negro no livro didático. Como é que a representação se fazia no livro didático? E a professora Vânia abraçou a ideia, trouxe, né, material, me orientou
no sentido da escrita. Então, a gente tem que ouvir também o orientador, porque o orientador ele tem uma experiência maior que nós, ele tem mais experiência, porque ele já viveu vários contextos de trabalho, de publicação, de pesquisa, de extensão. Então, a professora Vânia trouxe material, me apresentou os autores, que até hoje são referências na minha leitura, trouxe autores que puderam dar um embasamento, trouxe pessoas para a banca, tanto a minha banca de qualificação quanto a minha banca de defesa, pessoas que contribuíram muito com o meu trabalho, que construiu, que avançou, né, que se tornou uma referência de leitura para outras pessoas. Então, isso é a pesquisa. A pesquisa não é para ser feita e ficar guardada na estante, na gavetinha. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A pesquisa, ela tem que promover, seja na sala de aula, seja no pátio da escola, seja aonde for, a pesquisa ela tem que aparecer. Não adianta você fazer pesquisa e guardar a pesquisa num determinado lugar e daqui 10, 20 anos você vai dizer, olha, eu realizei essa pesquisa. Não, você não realizou. Você escreveu um texto teórico que não teve aplicabilidade no dia a dia. Então, a pesquisa ela tem que se envolver com o dia a dia, ela tem que envolver o aluno, ela tem que construir essa dinâmica de pensar, de refletir, da criticidade, do desempenho, da temática no nosso contexto diário. Então, são diversos assuntos que a gente pensa assim, isso não é para pesquisa, é para pesquisa. No contexto, né, desse universo, eu fiz um mestrado, fiz um concurso para professor de universidade, na época era a Universidade Federal do Pará. Eu fui morar na Ilha do Marajó em Breves, eu pedi exoneração da prefeitura, me mudei para Breves, na Ilha do Marajó. Trabalhei lá cerca de 6 meses. Depois, eu recebi uma proposta para ser transferida para Santarém, com a criação da UFOPA, estavam criando o curso de geografia, não tinham professores. Aí recebi a proposta para vir para Santarém. Aí foi feita a minha transferência, a universidade que propôs a minha transferência, aí foi realizada a minha transferência. O professor Genilton, ele brinca comigo que eu sou a pessoa que ficou mais breve em breves, né? Eu sou a professora que ficou mais breve em breves, que eu passei por lá tão rapidamente, mas contribuí, com certeza contribuí, porque deixei, né, várias orientações encaminhadas, né, várias pesquisas lá. E foi muito interessante, porque os alunos, a proposta que a gente apresentava para os alunos, eles abraçavam a ideia. Vim para Santarém, né, hoje o FOPA, e estou aqui, já está completando 13 anos, né? O próximo ano completa 13 anos que eu estou no estado do Pará, 12 anos de Santarém. E no curso de geografia, como diz o meu colega Edilan, ele diz assim, olha, você não se restringiu a ficar no curso de geografia no Instituto de Ciências da Educação, né? Então, eu tenho um pezinho lá no curso de economia, eu ministro geografia política e econômica, e com isso a gente tem despertado lá inúmeras pesquisas no sentido de pensar, né, o território e a economia, o território e a política, que tem dado frutos muito interessantes, os alunos têm conseguido ir para, né, quando tinha os congressos presenciais, os alunos conseguiam ir. Agora os alunos vão para os congressos virtuais. Tive trabalhos que foram apresentados, né, com orientação, sob a minha orientação com os alunos em Brasília, né,
tenho várias publicações em relação a isso, e atualmente eu estou orientando alguns trabalhos, inclusive, vou citar aqui especificamente o trabalho da Darlene. A Darlene Seabra é uma professora da Universidade Federal aqui do Oeste do Pará. Ela é surda, né? Então ela não fala, ela perdeu a audição quando ela tinha 2 anos de idade, porque ela o médico diagnosticou, fez um diagnóstico e erroneamente aplicou uma medicação nela, e essa medicação, então, ela teve uma reação a essa medicação e ela perdeu, então, a audição. Então, ela não fala e não ouve. E a Darlene, ela está pesquisando a questão da política pública para as escolas, para a implantação das escolas bilíngues, que sendo uma lei, uma legislação que é pertinente, que está presente tanto na 9.394, como nas emendas constitucionais, como no Estatuto do PCD, a 13.146/2015, não tem escola bilíngue em Santarém. E aí, como é que fica esse aluno? Não temos intérprete. Olha, nós tivemos o evento, né? Nós não tivemos intérprete, porque a universidade tem 4 intérpretes e eles estavam de recesso. Não tem intérprete. Então, nós temos uma defasagem, as escolas não têm. O núcleo de acessibilidade da SEDUC, eu já estive lá, que chama aqui, não chama Núcleo de Acessibilidade do Estado, chama agora eu esqueci, Assessoria Pedagógica para a Educação Especial, é alguma coisa assim. Chama UES, Unidade de Educação Especial de Santarém. Então, ele assim, os professores lá são guerreiros, porque eles fazem o que podem, eles muitas vezes compram o material do seu próprio salário, utilizam. Então, só para vocês verem que a nossa trajetória, ela não é uma trajetória simples, ela é uma trajetória que tem várias complexidades, vários desafios, mas todos os desafios, eles são transponíveis. Por que eles são transponíveis? Porque a partir do momento que você abraça a pesquisa, você abraça a sua leitura, você abraça esse contexto educacional de promover a pesquisa para além da sala de aula da universidade, de promover a pesquisa para além da sala de aula da educação básica, isso vai trazer o diferencial no contexto diário, seja da escola. Eu costumo dizer aqui para os meus alunos que você não sabe onde você vai estar. Você pode estar lá na escola onde o vento faz a curva no Rio Amazonas, ou no Rio Tapajós, ou no Rio Madeira, ou no Rio Arapiuns, né? Ou no Rio Trombetas, então, que são os afluentes aí do Rio Amazonas. Você vai estar lá onde o vento faz a curva, mas eu tenho certeza que se você fez uma trajetória de pesquisa na sua vida, se você abraçou essa trajetória de pesquisa, você vai contornar todo aquele processo que você está vivendo. E aí, como eu falei para vocês, eu tinha feito mestrado, pensei toda a estrutura do mestrado, vim discutindo essa questão da cultura negra, do aluno negro no livro didático, com a professora Vânia, e o meu trabalho é ensinar geografia, ensinar a pluriculturalidade, a valorização, né, da religiosidade negra, a valorização do vocabulário negro, isso tudo, isso é invisibilizado no livro didático. Então, nesse sentido, foi a pesquisa, a abordagem da pesquisa. E no doutorado, e aí quando cheguei em Santarém, de mala e cuia,
um ano que eu estava em Santarém, eu resolvi fazer a seleção para o mestrado de Geografia da primeira turma da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza. E fui aprovada no doutorado em 2000. Eu cheguei em 2011, eu fui aprovada e construí, né, o projeto pelo qual eu fui aprovada era sobre o livro didático para o ensino médio. O contexto do ensino, a proposta metodológica do livro didático para o ensino médio. Quais eram as propostas metodológicas que o livro didático para o ensino médio trazia? Foi com esse projeto que eu fui aprovada lá na seleção de mestrado da UES. Quando, na primeira reunião com o meu orientador, o professor Elmo Vasconcelos, o professor Elmo, ele falou assim, olha, Ednei, adorei seu projeto, muito bem escrito, o objetivo claro. Eles já tinham me falado isso durante a minha banca de entrevista, disse, olha, nós adoramos o seu projeto, gostamos muito e tudo mais. E aí, vamos ver o resultado da seleção. Quando saiu o resultado da seleção, na minha primeira reunião com o professor Elmo, ele disse, olha, seu projeto é maravilhoso, mas eu não escrevo sobre livro didático, eu não pesquiso sobre livro didático, né? E você tem uma trajetória que eu também tive que apresentar um memorial. E você tem uma trajetória muito interessante, mas eu não pesquiso o livro didático. Eu gostaria de te fazer uma proposta. Eu disse, qual, professor? Aí eu gostaria de falar com o processo de interiorização da Universidade Federal do Pará, que consequentemente originou a UFOPA, porque a UFOPA ela é uma junção, um projeto que tinha aqui muito antigo de criação de uma universidade no interior, porque o Pará ele só tinha três universidades, duas federais e uma estadual. Então, as federais, a Universidade Federal do Pará, que tinha 11 campi, e a sede em Belém, mais 11 campi. E a Federal Rural da Amazônia, também com sede em Belém, que tinha 3 campi e acho que 4 ou 5 núcleos. E a UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará. Então, só tinha essas instituições e várias outras particulares, né? E aí, ele falou, aí quando o campus de Santarém foi o primeiro campus criado nesse processo de interiorização da UFPA. E aí ele falou, eu gostaria de propor esse trabalho para você. E aí eu aceitei o desafio e aí escrevi a tese que tem o título A Interiorização do Ensino Superior na Amazônia, o caso de Santarém, de 1985 a 2010. Por que 1985? Porque é o primeiro ano de criação do campus, que foi um projeto de interiorização do final dos anos dos idos da década de 1980, quando já havia esse processo de redemocratização do contexto político brasileiro. Então, em 1985, criou-se o primeiro campus da UFPA, que foi o campus de Santarém, que nós estamos a aproximadamente 1.300 quilômetros de Belém. Nós estamos mais próximo eu estou mais próximo de Manaus do que de Belém. Então, eu estou aproximadamente 600 quilômetros de Manaus e a 1.000 e pouco de Belém. Então, assim, a referência aqui para a região oeste do Pará é Manaus, não é Belém. E aí, nesse processo de interiorização, Santarém foi escolhida para sediar. E Santarém tinha apenas 4 cursos, né? Pedagogia, matemática, letras
e biologia. Aí depois chegou direito e chegou também bacharelado em sistema de informação. Então, eram esses 6 cursos que tinham no campus de Santarém. E aí eu fui pesquisar como é que ocorreu, quais foram as políticas, né, que evidenciaram, que promoveram essa formação. E nesse contexto, né, nós descobrimos quais foram os rumos que foram realizados para que houvesse a criação do campus e depois, posteriormente, o projeto de universidade. E aí eu defendi a tese no dia 1º de julho de 2014, né? Então eu fiz aí a tese em 3 anos e alguns meses aí que eu defendi o trabalho. Então a professora da Martins lá, né, a Dailza, acho que é a Dailza, a Dalzija Martins, lá da Federal da Paraíba, estava na minha banca. E ela achou muito interessante. Então, isso tudo para ilustrar a fala de que, quando eu recebi o desafio de construir um corpus de uma pesquisa relacionada a um tema que era fora da minha zona de conforto, assim, no sentido do conhecimento, da proposta que eu tinha levado inicialmente, eu não me recusei a fazê-lo, porque eu me senti desafiada. É isso que o pesquisador deve sentir, ele deve se sentir desafiado, e ele deve desafiar também, para buscar essa resposta. Então, eu fui buscar a resposta ali sobre a questão da interiorização do ensino na Amazônia. E aí foi muito interessante, porque você vê a trajetória, eu estudei a trajetória da UFAM, que é a Federal do Amazonas. Hoje, o Pará, ele tem a UFPA, a UFOPA em Santarém, a Unifespa em Marabá, a UFRA e a UEPA. Quer dizer, ainda tem muito a se fazer? Tem, mas hoje nós temos muito mais possibilidades do que tínhamos há décadas, né, ao início dos anos 2000, há 2 décadas atrás ou há 3 décadas. E estão saindo projetos excelentes daqui, estão saindo várias pesquisas relacionadas a diversas temáticas. Então, a minha trajetória como pesquisadora, ela perpassa não só pelo curso de geografia, mas ela perpassa também pelo curso de farmácia, que eles têm uma disciplina que chama Território e Saúde, né? Eu também já ministrei cursos e disciplinas na antropologia, que eles têm povos, cultura e território. E assim, a gente vai construindo esse arcabouço teórico, esse arcabouço de pesquisa, no sentido de demonstrar que a gente é possível realizar, tanto na educação básica quanto no ensino superior, a pesquisa. E que nós não devemos deixar isso de lado e se deixar. Assim, eu sou uma pessoa que sempre briguei muito contra aquele sistema, né? O sistema, eu não vou fazer porque é assim mesmo, o sistema, deixa o sistema me levar, né? Me leva o sistema. Não, eu sempre busquei contrariar esse sistema e dizer para o sistema: olha, eu sou professora, eu pesquiso, eu faço pesquisa junto com os meus alunos, seja da educação básica, seja do ensino superior, porque é possível fazer pesquisa. Amanhã eu tenho aula de metodologia do ensino, da geografia. E aí, eu vou contar aqui para vocês, porque eu não contei para eles. Então, eles vão ter que desenvolver um projeto de pesquisa para trabalhar a geografia com a literatura, com a música, com as artes plásticas, com o cinema, com o teatro. Então, assim, vou estar tentando, né? E eu tenho certeza que vai dar certo, porque é uma proposta que a gente faz para os nossos alunos. Bom, eu vou encerrar a fala por aqui, né? Porque eu falo muito,
como professor, né, vocês já sabem, eu falo muito. E aí, fiquem à vontade para fazer os questionamentos, as perguntas, o que quiserem. Estou aqui à disposição de vocês. Muito bom, professor Dinero. Nossa senhora, foi até mais, né? Foi lá longe. Muito bom, querida. Vou convidar a Rosana. Rosana, você está conseguindo falar? Para Você? começar, Uhum. consegue abrir seu vídeo? Deixa eu ver. Não estou te vendo. Aí, querida, eu vou deixar você falar primeiro aí, né? Temos Nossa, trajetórias comuns, né, Rosana? é verdade, né? Muita história, né, Dineia? Com a Adriana nem se fala. Tudo bem, Dineia. Nossa, muito bom, né? Assim, a gente ouvir, né? Assim, eu já sei muita coisa que você passou, mas a gente está ouvindo aí alguns detalhes de como foi todo esse processo, assim, nos motiva, né? Mesmo a gente que já está trabalhando e que já tem, né, como se diz, uma caminhada, é muito bom a gente ouvir o outro no sentido, assim, de a gente ficar assim, nossa, eu tenho que aproveitar mais as minhas oportunidades. A Adriana vive pegando meu pé, falando, Rosana, faz projeto disso, faz projeto daquilo. Eu, assim, com toda seriedade, eu tenho um pouco resistência a algumas coisas. Mas, assim, não tem como, né? Projeto a gente acaba desenvolvendo sempre, porque é uma oportunidade de proporcionar, não só a nós, mas também aos nossos alunos, de colocar em prática muita coisa que a gente, né, vem desenvolvendo, trabalhando em sala de aula. Então, assim, é bem interessante a sua história, e ainda mais quando você, né, cita assim, as oportunidades que você teve no Pará, que foi algo assim, extraordinário. Continua sendo, né? E você nem contou, né, do seu trajeto aí nas partes mais difíceis, né? Quando você já teve que viajar, trabalhar com os povos indígenas, ribeirinhos, né? Você deixou de contar isso aí para os alunos aí, que também é muito interessante. Ednei, muito bom, né? Assim, saber que você aproveitou cada momento da sua vida, né? Assim, desde a questão da graduação, e eu acho que isso é muito importante para vocês, né? Samuel, Ana, Eliette, a Luciene, no sentido, assim, de realmente a cada disciplina, a cada congresso, a cada seminário, né? Tá aproveitando as oportunidades e de estar apresentando aquilo que você já vem desenvolvendo, porque assim, a gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, e por que não tornar isso também aí algo no qual a gente pode tirar vantagens, né? Eu até comentei com o Samuel e com a... Ai, ela não está aqui, eu esqueci o nome da outra aluna. Estava A semana Raíssa, é passada. porque é outra Aí, disciplina, Rosana, é outra ah, sim, disciplina. O Samuel está nas duas. isso. Eu comentei um pouquinho da minha trajetória como docente, e aí eu coloquei, né, que eu tive a oportunidade de entrar no mestrado a partir das oportunidades que eu tive na graduação, porque eu participei de seminários, de congresso, eu participei também da iniciação científica, que é algo que, né, muito aluno não tem oportunidade, mas por que não tem oportunidade? Nem sempre não é porque não tem a vaga, não tem professor desenvolvendo pesquisa, é porque muitas vezes o próprio aluno não vai atrás, né? Não busca. E tem a questão também da oportunidade de estar trabalhando na docência, né? Que é algo também que vai nos fortalecendo, vai, né, nos ajudando a ver o quanto é importante a gente buscar mais a questão da formação, para que a gente possa ter melhorias em todos os sentidos, inclusive salarial, né? Que para nós docentes não é tão simples. Né? Como você já colocou, né, Edneia, você veio lá do ensino fundamental, né? Aliás, do ensino, ai, fugiu o nome aqui, das séries iniciais, passou pelo fundamental, passou pelo médio, agora graduação. Eu creio que você já também está na pós, né? Já pegou a disciplina também da pós. Adriane também é a mesma coisa, eu também. Então,
É importante citar esse trajeto, eu acho que é importante para vocês, pessoal, no sentido assim, de valorizar, né, cada etapa do processo da formação, porque assim, tem gente que tem o costume de pensar assim, ah, não, quero formar, se eu for trabalhar na docência, eu vou trabalhar só na graduação, eu vou trabalhar só no ensino médio. E não pode ser assim, né? A gente tem que ver as oportunidades e aprender junto a elas, né? Então, assim, eu fico feliz de você estar remontando aí tudo que você já passou, até a nossa experiência, né, enquanto colegas lá do ensino fundamental. Eu e a Edné estudamos o 8º ano, que hoje é o 9º ano juntas, né? Nós passamos por muita coisa junto, foi muito bom. Depois, na graduação, sei que a vida nos dá muitas oportunidades, né? Então, Edné, fiquei assim, muito feliz com essa oportunidade de estar te ouvindo, porque é uma história motivadora e você, assim, além de uma grande amiga, né? Uma profissional que nos inspira. Então, quero te agradecer a Adriana também pela oportunidade, e a vocês também, que estão participando, né? Da gente poder partilhar as experiências de vida. É isso. Obrigada. Obrigada, Rosana. Agora quero convidar pelo menos uma pergunta cada um, né, gente? Um comentário, aquela coisa de sala de aula, né? Se não falar uma vez, né, Diné? Assim, uma vezinha. Vamos Então, lá, vamos Luciene. chamar pelo nome, né? Sala pequena tem uma facilidade, né, Diné? Os meninos respiram, a Então, gente essa sabe é quem boa. foi. Vamos lá, Então, Luciene, querida, quer começar? Oi. Quero. Eu gosto mais do trabalho da professora Edneia, né? Acho muito bom. E, assim, fazer a iniciação científica dentro do laboratório, para mim, tem sido muito uma bênção, assim, porque eu, conhecendo pessoas, né, no, nos trabalhos, nos cursos de extensão, você falou da professora Darlene Seabra, que eu conheci ela, né, na palestra no início do ano, de inclusão, e a gente vai, assim, o nosso trabalho de campo nesse sistema remoto é o testemunho de vocês, né, porque a gente viaja junto com vocês. Então, assim, às vezes fala, não, não vou contar, porque, né, mas não pode ser assim, porque é o nosso trabalho de campo. Então, assim, a gente fica viajando literalmente junto, né? Vocês iam contando. E outro ponto também que eu gostei demais, que a professora Dinéia trouxe, foi ela falando sobre aproveitar as oportunidades, né? E isso enriquece a gente como ser humano, como profissional, como na atuação, e a gente vai aprendendo um com o outro, e é uma construção muito linda, né? E a gente apaixona. Eu sou apaixonada pela educação, sempre falo isso quando a professora Adriane sempre fala, eu também sou apaixonada, sabe? Assim, já parece que tá na alma. Eu já falei várias vezes, assim, e quero trazer. Sempre quando, desde mais nova, assim, eu entrando na escola, no ensino médio e tal, eu falava, eu quero trabalhar na escola, eu quero ser professora. E a gente fica assim, sem entender, né, as questões. E aí sempre me questiona. Essa semana mesmo, uma pessoa falou para mim, você é professora? Eu falei, não. Eu estou estudando ainda. Então, assim, sempre aparecem pessoas assim, falando para mim, né? Então, parece que as coisas vão se encaixando, sabe? Aquilo que é para a gente fazer, para a gente, como missão, eu acho que vai encaixando, assim, e a gente vai vendo essas construções, a professora Dinéia trouxe, né? Falando assim, eu aproveitei a oportunidade, trabalhei no ensino médio, trabalhei com ele, estou trabalhando na graduação, e isso nos motiva, de uma certa forma, sabe? Não desistir, persistir, dificuldades todo ser humano tem, né? Barreiras, assim, nessa construção do dia a dia, é difícil, é cansativo, mas tudo passa, a gente vence, então fica a experiência, sabe? Eu quero parabenizar, né, a professora Dinéia pelas contribuições, que sempre a gente aprende, a professora Rosana também, que é uma fofa também, estou aprendendo a conhecer, né, e também ela falando sobre a experiência, né, de 8ª série, a gente fica lembrando também, né,
E, assim, agradecer também pela disponibilidade também de vocês estar trazendo, contribuindo com a gente, partilhando um pouquinho de uma história, né? De uma vivência que é única, né? Cada um tem sua experiência, e sempre acrescenta para a gente. E dizer muito obrigada para vocês duas, a professora Adriane, que sempre proporciona essa incrível, assim, sabe? Assim, ela fala, né? Vou levar vocês no INES, vou levar assim e tal, né? Aí ela tá trazendo vocês para nós, assim. Então, muito obrigada, professora Adriane, também, e as professoras convidadas, né? Muito obrigada. Muito bom, Lucélia. Eu também sinto, meu viagem com esse povo também. Não conheço os ribeirinhos, não, mas juro que já conheço por causa da Edneia. Olha Muito bom. que eu nem vou ter que voltar um dia só para falar das viagens na comunidade Tá indígena, combinada, né? Edneia. A Tá gente fica combinado. íntimo, não é? Quando a gente ouve assim, parece que de tanto falar, quando a gente chega no lugar, eu acho que assim, parece que a gente já, nossa, eu conheço de fala e Né? tal. É a hora que a gente viaja mesmo, é o trabalho de campo, não tem jeito. Gostei muito, Tem, Lucélia. um dia só para as comunidades indígenas, outro só para as comunidades quilombolas, outro dia só para as comunidades tradicionais lá da Ai, eu Flona. quero, Edneia. A Ótima, Floresta ótima ideia. Ótima Eu ideia. vou, eu vou, eu vou pedir para os meninos trazerem ali um artesanato lindíssimo que a minha aluna faz. Ela mora na comunidade São Miguel Arcanjo, que é aproximadamente 6 horas de barco, né? E assim, a gente já teve a oportunidade lá e eles fazem um artesanato maravilhoso. Então, assim, a minha esperança e assim, a minha vontade é que um dia vocês possam organizar um trabalho de campo para cá, né? E a gente possa recebê-los aí, para a gente ir lá na Flona, na Ai, meu comunidade, Deus, nas está combinado esse negócio, Edneia. Vai ser educação inclusiva lá não é, na UFOP. Muito não bom, FOPA. ótimo. A Dansara, querida, quer comentar? Ai, meu Deus, assim, vai deixando a gente com mais vontade. Subiu o Rio Eu quero, Amazonas, desceu o Rio Amazonas. Liga sua câmera também, Dansara. eu quero agradecer aos professores pela fala, né? Muito enriquecedora. E realmente, como a Lu falou, né? A gente viaja junto, porque com essa época de pandemia, né? A gente não está podendo tá saindo, fazer trabalho de campo, e a gente viaja junto com a professora falando, e realmente, assim, ela, assim, uma das falas que fica mesmo para mim, assim, tipo, é a gente continuar sempre na pesquisa, né, porque vai só enriquecendo o nosso conhecimento, né, e, assim, é uma motivação muito grande. Adorei a fala delas e parabenizá-las pela fala, e você, né, por ter proporcionado trazer elas para a gente. Obrigada, gente. Obrigada, Nassara. Eliette, querida, gostaria de comentar? Assim, meio que obrigada, beleza? Tem que comentar. Ah, não, quero sim. Você pode ligar a câmera? Como que tá? Posso sim. Oi, Eliette, você tá bem? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo Sim, agora? sim. Eu vejo, assim, a fala da professora como um incentivo, porque às vezes a gente vê o professor na universidade e você não tem noção do que ele passou para chegar onde ele está, né? Então, às vezes a gente acha que o trajeto é difícil, trabalhar, estudar, às vezes você quer participar de algumas coisas na universidade que você não tem condição, aí você fala assim, vou desistir desse negócio, não mexer com isso não. Mas aí você vê uma fala dessa e você vê que as coisas não é fácil para as outras pessoas também, né? Tem toda uma luta, uma batalha, uma persistência, né? A pessoa lutou para chegar onde ela está, né? E para mim eu vejo como motivação. Gostei muito da fala, né? Como as meninas também falou, né? A gente viaja, literalmente a gente viaja, é como se a gente estivesse no lugar, vivendo a situação. Muito bom mesmo. Gostei bastante. Obrigada, Eliette. Muito bom. Samuel, por favor, Samuel, seus comentários. Então, parabenizar, né, a professora Edneia e a professora Rosana. Já tinha assistido a fala da professora Rosana na outra disciplina, também foi muito enriquecedor.
Mas enfim, né? Queria dizer que é muito inspirador. Tá, Edneia, muito obrigado por compartilhar essa experiência com a gente. Achei muito bacana, ainda mais pelo fato de ser no Pará, né? E que é um estado que eu sempre tive vontade de visitar. Achei muito legal o fato de você ter dado aula em Breves e depois ter ido para Santarém. Achei muito bacana. Eu fiquei aqui viajando, assim, pensando, um dia vai ser eu que vou formar, fazer um mestrado, doutorado. E eu estudei no CECI, eu vi vocês falando do CECI, eu fiz o fundamental lá, do quinto ao oitavo. Ai, que legal. Fui professora lá também, isso, né? Eu e Ednei. Levei a professora Rosana lá para também fazer palestra. A gente está carregando um pouco, né? Muito bom, Samuel. Então, né, professora Edneia, vamos tirar uma foto todo mundo junto, queridos? Eu só queria falar o seguinte, que quando eu fiz vários concursos para a UF, né? Fiz concurso para a UF, Uberlândia, já como professora lá da educação básica, eu sempre que tinha concurso, eu fazia para a UFO, fiz lá para o campus do Pontal, né? Mas eu não conseguia ser aprovada. Daí um dia eu peguei e falei assim, não vou fazer mais concurso aqui para a UFO, não. Tem outras universidades no Brasil, né? Não existe só Uberlândia, não existe só aqui a UFO. Né? Aí eu comecei a verificar quais eram os concursos que tinham, que ia ter na área da geografia. E aí tinha esse para breve, na realidade era para o UFPA, não falava qual campus da UFPA, falava que era para o UFPA. E era, né, não era específico na área da geografia, era geral, ele era um concurso assim, que podia tanto o pedagogo quanto o licenciado de qualquer outra área fazer. E eu peguei e falei, eu vou fazer esse concurso, né? E fiz, e tive a felicidade de ser aprovada, né? E estou aqui. Então, assim, os desafios, eles são muitos, mas se a gente ficar sentado no lugar esperando o negócio cair no colo, ele não vai acontecer. É a gente que faz a nossa história, né? E quero agradecer imensamente as palavras da Rosana, né? Que sempre, quando a gente pode se ver, né, Rosana, a gente conversar, a gente está junto. E assim, não contei a metade ainda, né, Rosana, de viajar de barco, amarrar a rede, dormir na rede, né? O Edneia, Pode falar, Rosana. estou te cortando aí, é só porque eu lembrei uma coisa que, assim, eu nem sei se você aprova contar, sabe? Mas eu acho tão, assim, importante que você fez, eu acho que é bom partilhar. Não sei, né? Sobre como você fez para fazer a prova lá em Breves, quando você viajou. Você contou já alguma vez? Pode Não, contar? pode contar, Não, eu pode não, contar. você conta. Não, pode contar. Gente, a Edneia, na época, era professora, né, na prefeitura, e ela tinha que fazer a viagem para poder fazer esse concurso. E todo mundo sem recurso suficiente, a Edneia vendeu o carro dela para comprar as passagens. Então, assim, foi uma pessoa assim, que apostou muito, né? Tinha certeza do seu potencial, porque ela estava pesquisando, ela estava se dedicando, e para mim essa é uma história muito motivadora, como eu disse, né, já em vários momentos. A Edneia, ela acreditou, então eu penso assim, que todos nós, né, que estamos na docência, estamos nos preparando, né, no caso de vocês, que vale a pena se insistir, que vale a pena buscar, né, porque a gente tem um retorno. Às vezes não tem aquele retorno de imediato. E também, às vezes, não é o retorno, como muita gente imagina, né? Só a questão econômica, mas o retorno em vários sentidos, né, Edneia? O econômico vem também. Então, Isso mesmo, gente. E aí eu fui de Uberlândia para Brasília de um ônibus, porque não dava para comprar a passagem de Brasília, de Uberlândia para Belém, para eu fazer a prova, né? Aí, quando eu cheguei, eu viajei de um ônibus de Brasília, de Uberlândia até Brasília, aí fui de avião
Brasília a Belém. Quando eu cheguei em Belém, a prova era em Breves, na Ilha do Marajó. Eu nunca tinha ido lá. Então, eu tive que descobrir aonde eu pegava o barco. Eu só tinha uma rede, né? Foi eu e meu marido, só tinha uma rede. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei lá, né, eu encontrei um casal, uma senhora com o pai, que emprestou uma rede, né, para eu poder passar a noite, porque de Belém para Breves são 14 horas, aliás, 16 horas, porque está subindo o rio, né, então são 16 horas. Aí você viaja a noite inteira, você sai de Belém 6 horas da tarde, viaja a noite inteira e chega por volta das 7, 8 horas da manhã em Breves. Então, tudo isso a gente vai vencendo esses desafios, né? E vencendo. E aqui vai ter concurso para professor, tá? Professor do ensino básico. E aqui a média, o salário aqui básico, ele passou de R$ 2.039 para 2.800 e alguma coisa. Foi concedido um aumento aí bastante razoável, né, no sentido de que não ainda o ideal, mas ainda assim melhorou significativamente o salário do professor, viu? Aí, Dinei, quando tiver edital, avisa a gente, tá bom? Eu aviso sim, tá? Não, tá. Eles vão abrir, deve estar para abrir aí o próximo mês, tá? Na próxima, então, nós vamos organizar esse mini curso aí, aventuras lá em terras amazônicas. Nós vamos, porque tem muita história mesmo, né? De toda a família também, porque a Edneia levou a família. Então, tem muita coisa para contar. Eu quero agradecer, Edneia, por causa dos nossos horários, mas encerra agora 9 horas. Então, eu quero agradecer a quem ficou, nem pôde assistir. Eu acho que a Eliette deve ter caído na internet. Tá, eu fiz um print aqui, vamos ver se vai ficar bom. Ah, não, Eliette está Tá aqui. bom. Ô, Eliette. Vamos fazer outro, então. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos fazer X. 1, 2, 3 e X. Muito bom. Eu mando lá no grupo. Quero agradecer a professora Edneia. Parabéns, tá? Você é uma das minhas heroínas. Viu, querida? A nossa referência, tá? Eu que agradeço. Agradecer a Rosana. Rosana, já quero contar para vocês. Rosana, a professora Rosana vai dar um mini curso para nós de percepção ambiental. Tá? Ótimo. Então vai ser bem legal. A gente está organizando ainda, né, Rosana? Tem algumas coisas já delineadas. E aí vai ser online. Então depois a gente vai ver o horário que ela está disponível. E aí eu divulgo para vocês também. Tá bom? Vai ser bem legal também. E agradecê-los, tá? Parabéns, vocês estão indo bem na pesquisa. Continua firme, tá? E a gente se vê semana que vem. Quem já concluiu, igual a Luciene e a Sara, pode vir para dar apoio aos amigos. Não larga os amigos para trás, né? Sim, gente. Tá? Mas já terminou a tarefa, né? Tá bom? Gente, tem um povo gritando aqui em casa, vocês desconsideram. Professora Adriane, tem Oi. mais a avaliação final, né, ainda, né? Que vai ser na próxima aula? Isso, eu posso explicar para vocês já na próxima como é que vai ser, tá bom? Tá bom. Esse povo rindo aqui. Santo Deus. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês, tá? Abraço. Obrigada. Rosana, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Obrigada, Dineia. Beijão. Um Obrigada, beijão gente. também. Valeu. Pessoal. Tchau. Até mais. Até mais. Obrigada, querida. Gratidão.